Todos os dias quando o sol aponta, 4 amigos logo se levantam pra preparar um bom café. Veja quem é Dora, Ale, Henrique e Marcelo. Se revezando fazem o café. Ele é forte, doce e saboroso. Tem comida de chefe, veja o que é. É um café com evangelho. É um café com evangelho. É um café com evangelho. Intérpretes em libras tem. Nós escutamos tão belas palavras, reflexões que chegam ao coração, nos incentivam a querer ser melhor, a evoluir e ser um bom cristão. É o café com evangelho. É o café com evangelho. É o café com evangelho que fortalece a nossa fé. Um excelente dia para todos os nossos amigos que acompanham o café. Preciso começar dizendo que o programa de hoje, excepcionalmente, não está ao vivo. Eu posso daqui imaginar cada um dos comentários, das vibrações, que eu tenho certeza que já estão sendo depositadas aí no chat, né? Consigo até quase que, se eu fechar o olho, eu vejo até os nomes dos nossos amigos que diariamente nos acompanham, e nós estamos aqui agradecendo pela presença de cada um, mas em virtude, né, do desencarne da mãe da nossa amiga Lê, nós precisamos fazer esse programa gravado, porque no horário que estará ao vivo, nós estaremos aí por conta destes compromissos, né, com a nossa amiga. Então, agradecemos já a compreensão de todos. Vou fazer nossa audiodescrição para que a gente possa abraçar os companheiros deficientes visuais que acompanham o programa e estejam conosco aí através das redes de áudio. Estamos numa tela retangular, divididos em 3 retângulos na tela principal. No canto superior do lado esquerdo está escrito Café com Evangelho e eu estou abaixo, sou a Dora. Sou uma mulher branca de 39 anos, cabelos curtos, castanhos, encaracolados, com umas mechas brancas na frente. Eu uso um óculos de grau de armação vermelha e redonda, visto uma camisa azul, e o fundo da minha tela é uma parede branca com vários objetos atrás, desde violões à minha direita, até uma máquina de costura tampada num saco plástico lá atrás, em cima de uma caixa de som. Você vê como tá. Do lado direito da tela, temos Henrique. Ele é um homem de 40 anos, pele parda, cabelos castanhos, preso para trás, né, com coque. Ele usa barba e bigodes espessos, também da cor dos cabelos, veste uma camisa azul, e o fundo da sua tela é uma parede branca, onde vemos à direita um quadradinho ali, representando a raposa do Pequeno Príncipe. Abaixo de nós temos Marcelo, um homem de 57 anos, pele branca, cabelos curtos, castanhos, com alguns fios brancos surgindo. Ele usa um óculos de grau de armação arredondada, barba e bigodes espessos grisalhos, veste uma camisa escura e o fundo da sua tela é uma parede vermelha com um pedacinho de um quadro numa moldura em madeira bem clarinha à direita, e ele está recostado, né, num fundo que parece um acolchoado, né, um almofadado. Fim da audiodescrição. Eu vou querer dar bom dia, mas meu relógio biológico fica meio perdido, porque são 10 horas da noite, na verdade. Henrique Neves, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo que estiver vendo aqui agora. É muito engraçado você falando aí. A gente poderia citar alguns nomes que com certeza vão estar no chat, né? Claramente a gente poderia fazer esse café, né,
Um ótimo dia para todo mundo, que esteja todo mundo bem na terça-feira. Marcelo, um bom dia barra noite. Bom dia, meninos. Uma situação, né, que a gente está vivendo aí com a partida da Hilda, a mãe da Alessandra. E a gente eu falava hoje com a Dora sobre imponderabilidade, né? Nós não controlamos mesmo, mas não sabemos de nada. Quer dizer, acho que Hilda já passou por momentos mais difíceis que poderiam significar a partida, e o momento menos complexo, né? A Alessandra já despencou de Rio das Ostras. Eu acho que a gente realmente não comanda, e tenho certeza que a gente não comanda. Eu acho, mas a gente tem certeza. A gente fala para os companheiros que estão aí esperando o melhor momento para as suas realizações pessoais. Nós não temos o domínio sobre isso. Não temos. Coma a pizza segunda-feira, se você puder comer e tiver com vontade. Segunda, para quem tem possibilidade, vontade, dinheiro, também é dia de comer pizza, porque a gente fica largando, sabe, Henrique? Sábado é dia de pizza, sábado é dia de pizza. E eu me lembrei hoje, quando acontecem essas situações, né? Me lembrei hoje da passagem do meu irmão. Meu irmão era um sujeito que fazia churrasco segunda-feira, 9 horas da noite. Dava vontade, ele acendia a churrasqueira e a gente ia todo mundo para lá, de pijama, que a gente era vizinho. Não estou falando pelo churrasco, não. Eu estou falando porque você não tem controle. Não tem controle sobre essa espera. E é isso daí. Inclusive pro bem, né? Faço o bem o tempo inteiro, porque não dá para deixar para amanhã esse bem também não, né? É imponderável. A vida é igual a água. Ela escorre pelos dedos, a gente não consegue segurar. E é Não isso. tem cabelo, né? Como dizem. Não tem para segurar, gente. Não tem cabelo, exatamente. Não tem cabelo. Mas é isso, que a Alessandra, que foi e é uma excelente filha, uma companheira de Hilda, com todas as lutas, os resgates. Eu disse para a Alessandra ontem, minha filha, você foi uma excelente filha, você foi uma filha que eu gostaria de ter. Com todas as complexidades das relações mãe e pai, mãe é filho e mãe, filhona, né? Eu gostaria de ter uma filha assim. Para cada dia que passa, tão mais raro isso, né? Mas que Deus abençoe a eles, a Hilda na passagem e a Alessandra no vazio que vai ficar agora pela casa, né? Que até falta da confusão, da brigalhada a gente sente. Das coisas, do cuidado, né? Isso aí. Deus nos abençoe. Vamos lá. É isso. Então, vamos lá, né? Antes da gente fazer a prece, vou só recordar aos amigos aí a sequência do estudo. Estamos na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17, saiu com 2 pontinhos ali. O texto que Emmanuel fala sobre esse versículo foi publicado no livro Harmonização, no capítulo 14, intitulado Administradores. Então, antes da gente partir para essa leitura, vamos fazer a nossa prece. Vou fazer, então, a prece inicial. Vamos orar. Vamos juntos, né, acreditando que os corações vão se unir aos nossos na prece. Como falei hoje com a Alessandra mesmo, falei que eu tenho certeza, e não é nenhuma mediunidade ostensiva, nada disso, mas assim, eu sinto que Hilda está amparada, que a Alessandra está amparada. A Alessandra é muito querida, muito amada, então eu tenho certeza que as nossas vibrações, nossas preces alcançam o seu coração, e assim como o dela, Senhor. São tantos corações que passam por tantas lutas. Se a gente parar um pouquinho para conversar com quem quer que seja no caminho, numa fila da padaria, a gente vai talvez ouvir histórias, desafios, vitórias, né? Que a gente nem imagina que os nossos companheiros ao nosso lado estejam travando. Então, Senhor, que a nossa prece possa ajudar humildemente, que a espiritualidade
leve a cada um desses irmãos um sopro de esperança, de força, de bom ânimo e fé, porque os dias melhores virão, Senhor. E todo aquele com boa vontade, com resignação e humildade que suportar os dias nublados, certamente vai saber reconhecer a graça e a beleza dos dias de sol, porque eles também virão e passarão, e assim é o ciclo da vida. Que nós, nos momentos mais tranquilos, sejamos as mãos estendidas e saibamos que nenhum de nós está isento a necessitar de outras mãos em algum momento da vida também. Obrigada, Jesus, pela doutrina que nos esclarece, nos ampara e também não nos imuniza da dor e das lágrimas, mas elas são benditas, elas nos ensinam, nos aproximam e nos humanizam. Obrigada, Senhor. Dá-nos licença, então, para começar a leitura e as reflexões deste dia. Então, vamos embora, né? Partiu. O texto está na tela, num quadro preto com letras brancas. Henrique, pode fazer a leitura, por gentileza. Só que tem que abrir o microfone. Honrai o rei. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. O espírito desprevenido que lesse superficialmente a recomendação de Pedro, talvez fosse induzido a inferiores considerações. Não seria manifestação servil do apóstolo recomendar os príncipes do mundo ao respeito dos aprendizes do evangelho? Não seria expressão de medo o propósito de cativar a atenção de dominadores da terra? Entretanto, aquele Simão muito amado, cheio da luz do Pentecostes, escreveu a pequenina indicação, evidenciando sabedoria divina. Dos cooperadores de Jesus na terra, os que governam ou administram são os que mais requisitam auxílio e compreensão. Esses homens representativos padecem de certas necessidades espirituais, terríveis e dolorosas. Possuem críticos exigentes, desde o lar onde respiram ao ponto mais afastado da sua zona de iluminação, e bajuladores insidiosos que os rodeiam por cálculo, sempre atentos aos interesses inferiores. Raramente têm amigos visíveis. Pedro foi filósofo profundo nesse pedido à cristandade. Não recomenda servilismo, nem perda da personalidade no esforço da obediência. Pede respeito simplesmente porque sabia que os administradores da terra não podem atender ao próprio trabalho, sem que os subordinados cumpram o dever que lhes compete em particular. Quem respeita, compreende e coopera. Em verdade, os princípios do mundo, em grande parte, esqueceram as obrigações e desencadeiam lutas ferozes da tirania e da ambição. Mas não podemos esquecer que os seus tutelados quase sempre se converteram em fiscais impiedosos e aduladores sem consciência. Honra aqueles que o Senhor te deu por superiores hierárquicos, quanto seja possível e justo. Não condenes nem bajules. Honra-os, cumprindo o seu dever no plano geral de serviço. Se deves amar e proteger a todos os seres que se colocam em posição inferior ao teu nível evolutivo, por que menosprezar os que vivem acima de tua possibilidade ou de tua cabeça? Emmanuel. Deu uma ressecada aí, meu filho? Sem voz? Quer que eu comece? Eu acho que eu engoli um mosquito, né? Então, Não é impossível, porque essa sala onde você está é um criadouro de mosquitos. Mas vamos lá, né?
Antes de começar, eu estava passando o olho no texto e esses dias eu fiquei muito assim inquieta com um café que teve, né? Acho que foi Marcelo e Henrique até que fizeram juntos com a Gabriela e que o texto incomodava muito, muito. E esse de hoje, ele parece ir para o mesmo lugar, né? De que a gente precisa compreender a hierarquia do mundo, respeitar as posições que estão temporariamente em destaque, em liderança. Mas eu acho que ele vai além, né? Ele vai não só para essa questão governamental, ele fala sobre, pelo menos uma das interpretações possíveis, né? É qualquer posição de liderança, o quanto que a criatura que se encontra naquela responsabilidade é uma criatura ou muito endividada ou com muito risco de se endividar seriamente. Então, quando você aceita uma situação de coordenação, de direcionamento, é por isso que as pessoas às vezes fogem dessas responsabilidades, desses convites, sabe? Em relação à nossa amiga Alessandra, por exemplo, durante muitos anos ela foi responsável na SESC por coordenar o SAPSE, que é o Serviço de Acolhimento e Promoção Social Espírita, né? Ali na condução das famílias que foram assistidas, né, pela SESC, as atividades desenvolvidas, o recolhimento dos donativos. Então, é um setor de grande responsabilidade e muitíssimo criticado dentro da casa. Contudo, por uma curiosidade, é o setor onde as pessoas menos desejam se colocar à disposição. E é uma coisa assim impressionante, como eu tenho certeza que ao longo de todos esses anos que ela ficou à frente, ela recebeu muitas críticas, né? E para que ela agora tomasse a decisão de se afastar por conta dos compromissos pessoais dela que demandavam muito, inclusive a dedicação com sua mãe, né? Que ela estava cada vez precisando dedicar-se mais pelas questões de saúde da mãe. É tão complicado encontrar alguém que aceite continuar o trabalho e coordenar, porque a gente reconhece a dificuldade de estar no comando de qualquer que seja uma tarefa. Imagina, o comando do planeta Terra. A gente olha para os cargos governamentais do mundo, né? E a gente olha sempre com muita desconfiança. A gente fica, inclusive, muito, assim, desconfiado quando um companheiro na casa espírita diz que vai se candidatar. Fulano vai se candidatar espírita? Quando, na verdade, a gente esquece que o governador do orbe é Jesus. Imagina o trabalhão que ele tem. Tudo bem, ele já é um espírito, né, de um escol, de um patamar evolutivo, léguas de distância da gente. Mas para chegar lá, gente, ninguém recebe um cargo dessa magnitude sem ter sido pelo menos o síndico do prédio uma vez. Então, é preciso que a gente pense minimamente com empatia para todo cargo que se dedica a administrar qualquer coisa. Porque não é mole, né? A gente reconhece a dificuldade, tanto que a gente corre, a maioria de nós não aceita facilmente um convite para liderar ou coordenar qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, são muitos os apontamentos àqueles que acatam essa responsabilidade, né? Então, eu fui para esse lugar, esse pensamento aí. Já conseguiu digerir o mosquito, querido? Mas enquanto ele não digere, eu posso falar. Claro, lógico. Só que eu fiquei preocupada de ter que socorrer o menino lá. A mensagem me chama. Existem dois lados.
o lado de quem opta por assumir a responsabilidade e o lado de quem opta por estar no outro lado sem assumir a responsabilidade, exercendo poder de crítica. E uma crítica que é destrutiva. A gente vê muito isso ligado à política, porque assim, se o meu candidato não é eleito, que tudo corra mal para ele. E a gente está vivendo, isso é a chamada polarização. É a palavra polarização. Então, Emmanuel, veja só, está escrevendo sobre polarização. O apóstolo Pedro está falando sobre polarização. Quem ocupa a função de mando precisa de apoio no exercício da sua função, né? Quem ocupa a função de mando precisa de apoio no exercício da sua função. Só que no processo de polarização, a gente é tão ignorante que o fato do líder não ser aquele que eu apoio, eu prefiro que tudo dê errado. Mas isso, a gente fala muito sobre política, mas isso também é na casa espírita. Isso também é no síndico do seu prédio. Isso também é no chefe do escoteiro. Isso também é na direção escolar. Nós não conseguimos abraçar a democracia. E porque isso é um exercício de abraçar a democracia. Quando ele vai dizer ali, olha, o espírito desprevenido que lesse superficialmente a recomendação de Pedro talvez fosse induzido a inferiores considerações. Porque Pedro está dizendo, honrai ao rei, mesmo que você não tenha colocado ele lá. Honrai ao governante, mesmo que você não tenha colocado ele lá. Honrai ao síndico do seu prédio, mesmo que ele não tenha recebido o seu voto. Honrai ao presidente da casa espírita, mesmo que não seja. O problema, ele não está dizendo para você, seja submisso e mate todos os seus valores. Mas eu sinto que ele está me dizendo, olha, apesar daquela pessoa não ser aquela que você mais ame para o cargo que ocupa, ela lidera. Então, seja uma pessoa que exerce a democracia. Seja uma pessoa que respeita o caminho que aquele indivíduo fez até aquela liderança. Só que a gente é justamente o inverso. Se não é quem eu aprovo, eu vou fazer de tudo para que dê errado. Sabe como é que você vê isso na casa espírita? Você tem uma eleição, você está ocupando uma função. Você tem uma eleição. Aí a chapa eleita não é a que você apoiou. Mas o cara diz para você assim, ô Dora, Marcelo, vão manter a sua função, tá tudo funcionando tão bem. Aí você larga. Porque ele vai entrar com os dele. Né? É muita aquela coisa, vai entrar os dele. E aí o cara está dizendo, o Pedro está dizendo, honra ao rei. Quem quer que ocupe a função, não trabalhe contra, mas dê suporte para que aquela pessoa consiga exercer o que faz. Henrique e o Mosquito. Olha, eu acho que é difícil com a mosquito, e eu acho que, mais uma vez, Marcelo, é mais um texto daqueles que mexe com o nosso ego. Porque, de verdade, é assim, primeiro quando ele fala honrar, né, parece que é bajular mesmo, né? Parece que, assim, faça aquilo que aquela pessoa gostaria, né? A gente tende a imaginar o honrar pai e mãe como se fosse assim, alguém, o pai ou a mãe, ou o superior hierárquico, gostaria que você vestisse uma cor, andasse por uma rua, fizesse uma determinada atitude, e aí, ao fazer isso, você vai estar honrando o pai e a mãe. Mas eu acho que o sentido da frase é:
honrar pai e mãe através das suas atitudes com Deus. E quando ele fala do honrar os seus superiores, né, honrar os reis, no sentido que o Emmanuel diz sobre o superior hierárquico, é na medida que ele até fala, na medida do justo, né, do que é bom, no item, sei lá, eu acabei de passar. Hierárquicos quanto seja possível e justo, no item 8. É interessante, é isso. E aí faz mais sentido para a gente. E talvez até, Marcelo, facilite quando o oposto ganha. Porque eu não vou fazer pelo oposto. Eu estou fazendo para um plano maior. Mesmo que aí o grande lance é os benefícios que aquela pessoa ganhou, que não é quem eu apoio, vai ter pela obra bem feita. Que é o grande lance que vai da política da casa espírita para do condomínio para a política nacional, né? Vai atingir todo mundo, vai ficar melhor. Poxa, mas aí vai ficar toda a honra e toda a glória pelaquela pessoa. Aquele nome, aquela chapa que ganhou é a que vai ser a lembrada. E aí, de novo, não é o nome, é o plano de Deus. E aí, não é a pessoa, é todo um trabalho que a espiritualidade agiu para que aquilo ali fosse bem feito. E aí, o texto lembra do contrário, do porquê que a gente tem que honrar. Porque essas pessoas recebem grandes influenciações. Toda pessoa de destaque, que tem um poder maior, recebe grandes influenciações. E se nós, cristãos, não formos aquelas pessoas que enviem boas influências através de pensamento, preces, direcionamentos. Ele fala no texto que não tem amigo verdadeiro, né? Porque realmente é a horda de pessoas que fazem amém a tudo que aquelas pessoas, que aquele chefe, aquele rei faz, é gigantesca. Então, se não formos nós que cristãos, se não formos nós que tem curso, tem a ideia do que é o bem coletivo, acho que fica mais difícil para aquela pessoa sozinha, sofrendo influenciação dos encarnados e dos desencarnados, achar um rumo que seja positivo para todo mundo. Posso fazer uma pergunta para Dora? Vontade de perguntar para Dora agora. Você consegue visualizar com clareza que a pessoa que está ocupando a liderança lá chegou por permissão divina, por pior que ela seja? Ou tem hora que você duvida? Porque tem hora que eu falo assim, não, gente, isso aí deu uma carteirada com o capeta e o capeta passou ali na frente para testar a humanidade. Você consegue, Dora, entender plenamente isso? Olha, o entender, a gente entende. A gente só não aceita às vezes. É aquela coisa da gente achar que a gente sabe mais do que Deus. Olha, eu até entendo que é da sua permissão e que para todo o restante vai ser um aprendizado, mas eu não aceito. Eu acho que dá para aprender de outra forma, podia ensinar de outro jeito. E aí eu acho que sim, às vezes a gente acaba, por orgulho, achando que Deus errou em permitir. E eu acho que daí vem a nossa rebeldia para com aquele escolhido. Quando perguntaram a Jesus, né, para o testar lá os fariseus, devemos pagar os tributos a Roma ou não devemos? Fala aí. Quiseram botar ele numa sinuca de bico? Ele fez exatamente isso. Ele responde exatamente essa sua pergunta. Ele diz assim: e aqui é uma moeda? É o rostinho de quem nessa moeda?
Ah, é de César. Então, querido, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dar a César ao César o que é de César não é sobre você aceitar ou não. É sobre você respeitar. Não é assim que é? Só que ao dar a César o que é de César, eu não posso esquecer que eu não consigo dissociar nenhuma atitude minha, eu não posso dissociar do outro lado da moeda, dar a Deus o que é de Deus. Porque se eu dou a César a minha rebeldia, as minhas energias querendo que ele caia, minha vontade de rezar para que ele se dê mal, eu não estou cumprindo o mandamento maior, que é o de dar a Deus o que é de Deus. Então, eu acho que a gente até consegue entender. O problema é a gente aceitar. A gente é muito birrento. Tá doido, menino. Olha o item 8. O que ele fala no item 8? Ele diz assim, ó. Honra aqueles que o Senhor te deu por superiores e hierárquicos, quanto seja possível e justo. Eu sinto que ele está dizendo. Chegou ali, pode ser até o que você não gosta, mas chegou por permissão divina. E porque também tem outra coisa que ele fala no item anterior. Em verdade, os príncipes do mundo, em grande parte, esqueceram as obrigações e desencadeiam lutas ferozes de tirania e da ambição. Mas não podemos esquecer que os seus tutelados quase sempre se converteram em fiscais impiedosos e aduladores sem consciência. E aí você chega numa conclusão, Henrique e Dora, que o fato da liderança ser uma prova, Imensa. não como você acha uma missão. Porque você acha que todo líder converte-se num missionário. E a liderança pode ser uma prova, uma que você perde. Não foi Quantas Napoleão pessoas... que fracassou? Não teve um negócio desse? Não. O Maomé, em A Caminho da Luz, Emmanuel escreve. O Maomé era cristão e tinha como função levar o cristianismo para os países árabes. No meio do caminho aparece uma mulher rica com seus camelos, ele cede, tanto que quando você lê o Alcorão, as escrituras são eminentemente cristãs. Os princípios são eminentemente cristãos. Então, Emmanuel fala, começa com uma função e no meio do caminho acontecem situações que você não pode nem dizer que ele é ruim, mas que sai daquele percurso. E aí você vê que a liderança não é missão, é prova. É uma prova que você passa. E que ele está dizendo, a maioria das vezes as pessoas perdem. Só não perde quem não aceita, né? Aí é fácil. É, exatamente. Por medo de perder, a gente não aceita. Mas dizem que a gente só conhece um homem, né, um ser humano, se a gente der poder a ele. Exatamente. É Exatamente. porque ele até fala no texto, né? Tem duas classes, os aduladores, né? Os bajuladores, os que vão ficar ali batendo palmo para tudo, e os fiscais, que vão ficar ali vigiando cada passo que a pessoa vai dar e criticando. E você passar muito tempo da sua vida. A gente vê, Dora, em pequena parte, o quanto a saúde mental deteriora com um influenciador digital, um famoso da internet, Tem gente que um sai da casinha. um ator. A gente brinca aqui em Rio das Ostras, tem um monte de prefeito que entrou com 30 anos, com carinha de 30, terminou o mandato com 65. Cabeça branca e sugado. Pessoas que vão definhando. Por quê? Porque o tempo inteiro sendo julgado, o tempo inteiro sendo tentado, todo dia. Gente,
A gente vive no Brasil. Não vamos citar cidades, não vamos citar locais, não vamos citar estados, mas quanto de tentação cada prefeito, cada governador, cada presidente, ao seu tempo, à sua moda, não sofreu. De todos os tipos. Do tipo, faz que eu te dou voto, eu dou voto, faz que eu te dou percentual, faz que, vamos ali, faz isso, faz aquilo. É o tempo inteiro sofrendo tentação. O tempo inteiro. E a gente, do outro lado, só dizendo, ah lá, ah lá, ah lá, olha ali. E quando fracassa, o que a gente quer, muitas das vezes, é expurgar aquela pessoa. Como se ela representasse todo o mal de uma sociedade que a corrompeu. A gente vê, a gente vê isso praticamente agora. E agora não, mas há um tempo atrás, quando teve vários escândalos de corrupção. A gente prendeu todos os políticos envolvidos em corrupção, mas não envolveu todos os corruptores. Quem deu a ideia? Quem foi lá e falou assim, fulano, Quem se aceita deixou esse valor? corromper? Quem foi lá? Exatamente. O cara que deu a ideia. Além disso, ele fez isso para quê? Se ele fez isso comprado, vamos anular aquele ato. Mas não. Então a gente vai somente para um criminoso, uma ideia, uma pessoa, como se ela representasse um mal que, às vezes, infesta e é demonstrado através desses atos, que a sociedade aceita. E a gente aceita, a gente percebe isso no dia a dia nosso, em casa espírita, em, em grupo de apoio à adoção. Eu conheço Dora. Dora vai fazer isso aí pra mim. E nem cabe Dora. Volta e meia, Dora recebe um pedido de adiantar um processo lá não sei da onde. Mas eu nem não tem como. Não cabe. Mas é a tentativa. É o como funciona. Isso, uma ínfima parte. Você imagina você realmente podendo fazer. Você instado a fazer. Você está ali e as pessoas muitas vezes esperam que você faça. E você não pode. Eu lembro que eu participei de uma campanha de vereador e era mais ou menos isso. As pessoas iam contando que ia ser feito tal e tal coisa. E a pessoa fala, não vou fazer porque... E a gente fala, olha, está disposta a não ganhar então, né? Porque o mundo funciona desse jeito. A gente quer fazer algo ético e bonito? Sim. Mas tem que estar disposto a, talvez, fracassar. Não tem como. É isso. Ó, o texto complexo. Marcelo falou uma coisa esses dias, acho que foi no dia do Livro dos Espíritos, não me lembro, o dia que eu tive com o Marcelo aqui no café, sobre rede social, e eu percebi isso em mim também, e vou te falar que tô num detoxinho aí de rede social, vai fazer uma semana que eu não vejo, não quero saber, sabe? Tô assim, entro só no perfil profissional que precisa, mas assim, não quero ver nada, não quero ver, não quero me envolver. E porque às vezes a gente acha que é sobre a pessoa que está em destaque, mas não é só sobre isso, não. Quando Emmanuel fala ali no texto, não condenes nem bajules, é porque ele sabe que esses dois movimentos, eles mexem energeticamente com a gente. Eu estava entrando numa parada vibratória que eu falei, cara, eu não quero ver isso, eu não quero sentir isso. Eu preciso dar um tempo, porque a gente fica mexido de emitir. Imagina a pessoa que recebe. Isso porque a gente recebe também, né? Porque se a gente emite, não emite sozinho. O negócio vai e volta para nós. Então, isso é muito sério, gente. É muito sério. Ô, Dora, e ele ainda fecha, Henrique, lá no final, a última frase é assim, ó. Olha que coisa óbvia, né? Se deves amar e proteger a todos os seres que se colocam em posição inferior ao teu nível evolutivo,
Por que menosprezar os que vivem acima de tua possibilidade ou de tua cabeça? Porque a gente tem assim uma perspectiva que toda pessoa em situação de poder, ela é bem resolvida. Ela tem todas. E não tem. E a coisa mais difícil do mundo é quando você vê um líder humanizado. O que é o líder humanizado? É o líder que está pedindo ao subordinado ajuda. E aí você pensa logo assim, mas peraí, mas ele ganha 5 vezes mais do que eu, 10 vezes mais do que eu. Mas não é sobre recursos, é sobre cuidado. Então, assim como os inferiores, os que estão abaixo, precisam de cuidados, os superiores igualmente precisam. O problema é você ser humilde em entender que você vai ter o cuidado, mas ainda assim, hierarquicamente, será inferior. Talvez eu acho que a gente só sinta prazer em cuidar quando a gente ofere algum lucro de submissão do outro. Porque quando você vai cuidar do seu líder, quando você vai amparar aquele que está acima de você não vai ter tantos, digamos assim, Recursos? tantos reconhecimentos, tantas. Porque ele continua sendo líder. Ele não vai te colocar acima dele. Ele não Os vai louros te colocar. talvez vá para ele, né? Hein? Talvez o mérito caia para ele. No final Então, das contas, cai para ele. Cai para staff. O staff, a equipe, o staff. Mas é o staff que ele montou. Então, no final das contas, ele escolheu bem o staff. E assim, e a gente vê muito isso em subordinado. O subordinado, ele entra sabendo que ele é subordinado, que ele vai receber como subordinado, que ele vai estar subordinado àquela pessoa, mas que dentro das atribuições dele está pensar aquela pessoa. E aí ele vai dizer para você assim depois, você vê, né? A gente faz para o outro levar a fama. Mas você sabia disso. Você sabia que seria assim. Ninguém te enganou. Ninguém te iludiu. E isso também faz parte de um crescimento espiritual. É aceitar, levantar a bola para o outro cortar. Aceitar isso, Dora, é muito complicado. É muito complicado. Você aceitar que você levanta para o outro cortar, e que você não vai. Na sua posição, você não vai nunca ser o que corta, você vai ser só o que levanta, porque dentro da ocupação é função dele finalizar. Essa é a função de um líder, hierarquicamente. Aceita isso. Marcelo, e aí digo mais. Primeiro, você precisa reconhecer que tem alguém hierarquicamente superior a você. O que já é muito difícil. Porque a gente coloca as pessoas hoje, na época reis, mas hoje políticos, a gente não coloca como superior a nós. Raros são os políticos que são superiores a gente. A gente colocou os políticos todos como inferiores a nós, ao menos moralmente. Eles são os publicanos de antigamente. Exato. Ao menos moralmente, eu não devo nada a político nenhum. Essa é a forma como a gente vê essas pessoas. Então já é difícil achar que eles estão acima da gente, que eles são superiores a gente, em alguma medida. Mas se você para pensar, eles se colocaram à disposição da espiritualidade para trabalharem neste serviço tão difícil. Porque assim, quando eu assinei lá, no meu planejamento espiritual, técnico de informática, protético, pai de 3, o impacto é muito pequeno. O melhorzinho que eu tenho mais impacto é aquele do evangelho, em que eu falo para algumas pessoas. Mas é completamente diferente você fazer um pronunciamento oficial do presidente de uma república, de ser um prefeito.
essas pessoas impactam a vida de muito mais gente. Ser vereador, você impacta a vida diretamente de muito mais gente. Se o evangelho fala sobre trabalho, sobre serviço, sobre a influência na vida do próximo, essas pessoas se disponibilizaram, elas podem fracassar. Mas aí a gente já aprendeu com Doralice que ninguém nasce para fracassar. Eles nasceram para acertar. Então, assim, disponibilizaram. E em algum momento, a espiritualidade achou que elas dariam conta. Porque também a espiritualidade fala assim: vai não, Henrique, você não vai dar conta, não. Mas ó, vou deixar você ir para você quebrar a cara. Não. Você não imagina um papo desse, ficar apertando o botãozinho para mandar a gente para a terra, assim, vamos apostar aqui? Quanto tempo para fracassar? Não. Em algum momento, a espiritualidade trabalha para que essas pessoas acertem. Mas olha, a diferença de um espírito que se dispôs e que alguém concordou que eles seriam capazes de influenciar tantas e tantas vidas. Essa ordenação jurídica, essa ordenação política, essa ordenação social que a gente tem, em alguma medida, ela obedece uma lei divina. Ela obedece uma possibilidade, sabe? Como a Dora no começo falou assim, mas o Marcel falou, permite esse mal, será que permite? Em algum momento tem essa permissão dessa tentativa. Tem essa permissão desse ordenamento como é feito. Se não, se fosse fracasso, 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 e fosse impossível de se acertar, a gente tem certeza absoluta que a espiritualidade interviria e teria tido outro processo. Mas se esse é o processo, ele de alguma forma ele ainda é útil. E eu acho que essa disponibilidade para acertar muito, mas também errar muito, no sentido de grandioso, porque não dá para comparar um erro que talvez eu tenha tido atendendo 10, 15, 20, 50, 100 clientes, com um erro que talvez um político com um mandato influencie a vida de alguém. É um erro muito mais exponente, né? Muito maior do que isso. Então, essa possibilidade, ela vem através do trabalho, dessa grandiosidade, não? A fala de Marcelo me fez lembrar de Barnabé e Paulo. Porque Paulo também não conseguiria fazer tudo que fez sem os, eu vou botar aqui nessa palavra, né? Sem os coadjuvantes. Nós estudamos Paulo e Estevão durante uma fase aqui no café, e nós vimos que tinham ali umas pessoas que estiveram no alicerce ali, né? Segurando para que a coisa acontecesse. E aí, quando o Marcelo falou isso, eu me lembrei de uns jogos estudantis que teve aqui em Rio das Ostras, recentemente, que eu fui assistir, da Escola das Meninas, e que a coisa mais feia que tem é você ver um time que todo mundo quer ser o camisa 9. Sabe o que acontece? Perde o jogo. Quando você não compreende que existem posições, o jogo é feio. Ele perde. O outro time engole. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente entender o nosso lugar, se tiver que tomar uma posição, um cargo, uma diretriz, que a gente faça com responsabilidade. Mas se não tiver que ser assim, que a gente também tenha responsabilidade, respeito, porque quem olha de fora o time jogando, é muito feio ver a pessoa que era para estar lá na ponta querer correr, como diz Marcelo, para dar o corte lá. Pelo amor de Deus, é feio. É feio mesmo. Aí eu fico imaginando, Marcelo, os nossos amigos espirituais olhando, falando assim, gente, que coisa feia, tá feio esse jogo. Olha, e aí eu já entro em minhas considerações finais, que a hora voou. Tem uma mensagem de Humberto de Campos, que o Chico psicografou em 1939. Eu sou apaixonado nesse texto. Acho assim um texto sensacional. Está no livro Novas Mensagens,
psicografia do Chico. O título da mensagem é A Morte de Pio XI. Pio XI foi um dos papas muito conhecidos, e na morte ele está lá no leito do Papa, agonizante, dentro do Vaticano, os sacerdotes todos em volta, mas havia uma quantidade enorme de espíritos sombrios esperando o desligamento dele. E quando ele é desligado, quem vai recebê-lo é outro Papa, o Papa, o Leão XIII, que o leva até a Capela Sistina, e eles ajoelham na Capela Sistina, isso tudo em espírito, os dois, e vão refletir sobre os desmandos, sobre os fracassos, o fracasso que eles tiveram, vão, de fato, fazer uma matemática, pensar sobre qual era o fim daquela ocupação de ser o líder de um movimento católico apostólico romano. E ali eles avaliam o fracasso. E isso é outra coisa que nós temos que ver. Porque assim como a mensagem me fala que o Senhor permitiu que eles chegassem ali, se eles fracassarem, responderão ao Senhor, através da sua consciência. Eles não têm que responder ao Henrique. Eles não têm que responder a mim. E talvez, Dora, isso seja outro problema. A gente acha que o líder ele tem dívidas individuais. E ele não tem dívidas individuais, ele tem dívidas conscienciais que passam pelo fracasso com essas individualidades. Então, assim, é lindo esse texto. Lindo porque nessa visita que eles fazem ao Vaticano, caminhando pelo Vaticano, o Leão XIII, ele chama o Pio XI a refletir sobre os desvios de função que ele teve no meio do caminho. E aí fica uma questão final. O líder político A, B ou C, o seu chefe, ele não vai responder para você. Não, porque você não é juiz. E a gente quer que ele responda perante a gente. Impressionante. Ele vai responder perante a sua consciência, que é infinitamente maior do que eu. Ele vai, na hora final, você vai ver o Zaqueu. Zaqueu é um exemplo disso. Zaqueu é um exemplo de um líder que fracassa, que lesa, que desvia, que rouba, desvia a função, desvia tudo, e um dia encontra com Cristo. E naquele encontro com Cristo, ele confronta sua própria consciência. Jesus entra na casa de Zaqueu e um monte de apóstolos ficou lá fora, porque não queria que ele entrasse lá. Vai na casa do publicano, vai na casa do cobrador de impostos. E Zaqueu estava numa situação muito difícil, porque Zaqueu era um judeu que servia a Roma. Então o romano não gostava de Zaqueu porque ele ocupava uma vaga do romano. E o judeu não gostava de Zaqueu porque Zaqueu era um judeu que trabalhava para Roma. Olha que situação que ele estava, que sinuca de bico. Jesus entra na casa de Zaqueu e diz o quê? A salvação chegou para o teu lar hoje. Ou seja, ele confronta a consciência de Zaqueu. Não esculhamba Zaqueu. Você vê, né? E que coisa bacana. Olha que coisa bacana que me ocorreu aqui agora. O grande líder se submete ao publicano. Na casa do publicano. Entendeu? Ele não está preocupado em curve-se a mim, Zaqueu. Não, vou lá. E no final, no dia seguinte, Zaqueu devolve tudo. E segundo a literatura mediúnica, acho que até em Paulo Estevão, ele fundaria uma igreja. Ou seja, ele se julgou. Ele se julgou. E aí e talvez isso seja um erro, Como Henrique. É respeitoso, né? Não, Dora, e eu julgo o superior como se eu achasse que eu tivesse o poder sobre ele, e não tenho. Quem tem poder sobre o outro é só a sua própria consciência. Acabou, cara. Acabou. Se seja.
Fechou com chave de ouro. Henrique, você tem alguma consideração a fazer? Tá fechado seu microfone. Depois do Marcelo, nenhuma. É só para a gente entender também que tem uma próxima etapa, né? O evangelho não é só para... Ele fala individual, mas assim como ele fala para a gente honrar o rei, o evangelho também fala sobre o rei. O como agir, o como proceder, é que a gente quer realmente, como você falou, a gente quer a regra nossa, a gente quer ver, a gente quer sentir, e não é sobre isso. É O individual. tanto de rei em situação de submissão reencarnado por aí afora, aprendendo do outro lado, quando ele teve oportunidade e não soube usar, deve estar assim, gente. O que tem de Cleópatra perdida por esta rua não deve ser uma nem duas. Não precisa nem ser longe para o Egito, pode pegar o Brasil, quanto senhor de engenho não deve ter aí, ou quanto pessoas que simplesmente não viram e não sentiram. E aí entra a responsabilidade do cristão, e aí talvez seja o grande lance. Pode falar, Dani. Não, quero te cortar, não. Vai. Não, Do, nesses do, 300 anos de escravizamento no Brasil, considerando um período considera o que deve ter movimentado escravo, feitor, senzala. A gente não tem noção, porque eram vidas curtas, ninguém vivia 100 anos na senzala. Esse movimento que deve ter, e a gente está vendo isso hoje. Sociedades ainda vinculadas a isso, doideira, irmãos. Doideira. Só que a questão é que esse despertar de Zaqueu, que só ocorre mesmo quando ele é feito pela própria pessoa, porque ninguém pode despertar o outro, é o outro que se desperta, como o Marcelo falou, ele ocorreu. Quantos ainda batem a cabeça? Não tem consciência de que não tem o poder mais. E aí você vê como é que fica arraigado, né? Pessoas, às vezes, que não têm poder algum, mas que se acham detentoras de muito poder. Fica uma coisa intrínseca ainda, né? Não aceita ter perdido seu, sei lá, suas terras, sua capacidade de controle, enfim, que loucura, que loucura. O Evangelho fala muito, né, dos tiranos domésticos, enfim, e a gente tem muita coisa na literatura aí. O tempo urge, precisamos encerrar esse café. Quero agradecer demais os companheiros que estiveram com a gente, para quem chegou aí durante, talvez não tenha se dado conta, esse café não foi ao vivo, né, apesar de estar passando aí ao vivo, ele foi gravado, né, neste momento já estaremos aí envolvidos, né, com as demandas e, enfim, com a Alê e levando a ela todo o carinho que com certeza está recebendo ainda aqui desse chat. Então, vou convidar a Marcelo para fazer a prece final para nós, por favor. Vamos agradecer, meus irmãos, e pedir pela nossa companheira Hilda, Alessandra, por cada um de nós, né? Que onde os caminhos da vida estamos ora como líderes, ora como subordinados. E tenho às vezes a sensação, Senhor, que quando somos líderes, queremos nos vingar do tempo em que nos submetemos ao outro. E que quando somos subordinados, queremos fazer infeliz aquele que hoje ocupa a função que nós almejamos um dia. É nesse ciclo, Senhor, que ninguém se entende. É estranho. A gente tem uma limitação intelectiva muito grande, Senhor. Porque diante desse ciclo que a reencarnação nos mostra, onde a gente tem a impressão que nos colocamos nitidamente em lados opostos, não nos entendemos, que estamos todos no mesmo lado, em situações diferentes. Mas o lado é o mesmo, Senhor. E como é difícil entender isso. Abençoe os nossos companheiros, abençoe a Alessandra, Hilda, nesse momento de retorno ao mundo espiritual, e que nós nos preparemos
porque as relações de vida e morte não param, Senhor. Elas vão continuar, que assim é da natureza. Graças a Deus. Obrigada, Marcelo, Henrique, um beijo a todos e, se Deus permitir, amanhã tem mais café.